eu sou gerente de tecnologia. Eu pedalo aproximadamente 5 anos, sendo que 3 desses anos somente por lazer. E esses 2 últimos para lazer e transporte também. Tenho 51 anos, ando de bicicleta há 30. Aqui está a minha pérola negra, que tem 18 anos, a idade do meu filho. Sou manicure há mais de 30 anos. Minha bicicleta eu me garanto, viu? Dá para resolver muita coisa com a bicicleta. Muita coisa mesmo. Montar na minha bicicleta eu tenho uma paz incrível nela. Eu me sinto segura. Aqui em Recife a gente ainda é muito prejudicado pela falta de estrutura. A gente não tem muita ciclovia, não tem muita ciclofaixa, infelizmente, mas o que é o maior peso aqui para o uso da bicicleta como meio de transporte ser disseminado de uma forma geral é a questão do respeito mesmo dos motoristas com relação ao ciclista. A gente sofre diariamente com essa hostilidade, com a falta de respeito, inclusive não só dos carros, mas também de motoqueiros, até os próprios pedestres não sabem ainda identificar como é que se relaciona essa educação com os ciclistas. E os próprios ciclistas também acontece muito isso, dos ciclistas também não respeitarem, né, as leis de trânsito e tal. O motorista não respeita o ciclista. Ele vê a bicicleta ali como estivesse competindo com o carro, mas na verdade a bicicleta está ali, ocupando um espaço menor e evitando congestionamento. Recife hoje tem em torno de 30 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, lugares específicos para o uso de bicicleta. E é importante que a gente tenha esses espaços, lógico que esses espaços eles garantem segurança para o ciclista e garantem também seguranças para os motoristas. A quantidade de ciclovia é insuficiente, muito insuficiente na verdade, e principalmente não há conexão entre as ciclovias, então você tem ciclovias que ligam nada a lugar nenhum. O ciclista tem que ocupar, principalmente quando não há infraestrutura adequada, os bordos das pistas. E sempre os cantos das pistas são os lugares onde elas são mais esburacadas, onde tem mais esgoto, onde tem mais água acumulada. Então a gente sempre lida com essa questão. É muito comum a gente ver ciclistas fora da ciclofaixa. Então, é muito comum a gente falar mal do motorista, mas a gente precisa também alertar o ciclista para que ele use o seu espaço, use aquele espaço que foi destinado para ele. Ando de bicicleta desde criança, mas para o trabalho comecei desde março. Eu comecei a andar de bicicleta há pouco tempo, faz 5 meses. Eu quis aprender a andar de bicicleta porque era um desafio. Desde criança eu não sabia andar de bicicleta. Você está andando? Você viu? Ando há pouco tempo de bicicleta na cidade do Recife porque eu tinha muito medo de andar, já vi algumas coisas acontecendo, alguns acidentes. Eu uso a bicicleta há uns 6 anos, a princípio como uma forma de deslocamento, mas no lugar onde eu morava em Candeias, então eu sempre usava a bicicleta para poder conhecer o bairro que eu morava. Eu fui deixando e não aprendi a andar. Hoje eu estou me mobilizando para aprender a andar de bicicleta. Eu uso a bicicleta como meio de transporte desde março de 2010. Não me arrependo um segundo depois que eu comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte, porque eu consigo dominar o meu tempo. Bicicleta eu posso chegar a hora que eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser. Eu posso passar num bar depois de pegar um happy hour, eu posso tomar uma cerveja e ir para casa depois tranquilamente, sem nenhum problema, sem colocar em risco a vida de outra pessoa que não seja eu mesmo. Então, para mim, hoje em dia, é a grande solução. Quando chove, melhor um ônibus. Eu tento usar a bicicleta como locomoção para ir para o trabalho cerca de 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana.
eu não consigo utilizar mais porque eu sofro um certo preconceito no trabalho. Tanto é que eu tenho que chegar e deixar a bicicleta na garagem, trocar minha camiseta no banheiro da galeria, não no banheiro do trabalho, e subir como se eu tivesse vindo de carro, entendeu? Escondendo o capacete, escondendo as luvas, para ninguém notar. Eu acabei percebendo coisas bem interessantes, que coisas como, por exemplo, a cidade não parece tão grande ou tão dispersa como a gente tem a impressão que tem. E que também não é tão difícil se deslocar na cidade usando a bicicleta. Também venho curtindo a cidade, então quer dizer, eu volto do trabalho desestressada. E quando eu vou de carro, eu passo mais de 2 horas no trânsito. Eu chego em casa cansada, estressadíssima. Quer dizer, é uma diferença, uma qualidade de vida também. De ruas para ruas, é melhor eu ir com minha bicicleta. Porque eu chego em todo canto com minha bicicleta. Vou até Maria Farinha. Economiza tempo, dinheiro, né? Que passagem está muito cara aqui no Janga. Aqui no Janga a passagem é cara, tá entendendo? E quando a bicicleta eu vou, o quê? Se eu for para Pau Amarelo, na bicicleta eu tiro 20 minutos. No ônibus eu vou passar o quê? Meia hora, 1 hora esperando o transporte, que é péssimo o transporte daqui. Um trajeto que eu faço diariamente com 20, 25 minutos e que de carro leva 40 minutos, leva 1 hora. Às vezes essa hora mesmo, para você pegar um ônibus no centro da cidade para ir para casa, chega a gastar até 1h30. Outras classes sociais descobriram a bicicleta por causa desse trânsito louco, que visa só o uso de carros. As pessoas acham bonito ir à padaria de carro. Eu não consigo compreender por que ir à padaria de carro. Eu não consigo compreender por que ir à farmácia de carro. Eu realmente não entendo o porquê disso. Não tem motivo de a gente precisar ficar vendo a cidade explodir com carros, com construções que a cada dia sobem mais. Eu não consigo acreditar que vai se derrubar os prédios que estão se construindo. Então, se não vai se derrubar esses prédios, não vai se passar novas vias por lugar nenhum novo. Sim, uma coisa que eu sei é que Recife não comporta a quantidade de carros que ele tem. São 540 novos carros por semana que entram na cidade do Recife. Não existe rua para esses carros andarem, não existe estacionamento para esses carros estacionarem. As pessoas estão ficando mais ansiosas, mais nervosas, mais agressivas no trânsito. É impossível você crescer tanta malha viária de modo a absorver todos esses carros. E a única maneira que as cidades do mundo encontraram para lidar com isso foi com transporte público e com veículos não motorizados. O uso de bicicleta como meio de transporte no Recife eu acho que é viável, desde que haja um esforço, vamos dizer assim, do poder público. Citando só algumas coisas de cara que a gente pode pensar como forma de incentivar o uso da bicicleta, tem a construção de uma infraestrutura cicloviária, então a ciclovia é importante sim, mas tem que se pensar também em ciclofaixa, que é a via que é só pintada, ela não é separada da rua. A ciclorrota, que são em placas, sinalização vertical, que a gente chama, para indicar as pessoas que ali trafegam pessoas de bicicleta. É a construção de bicicletários em locais estratégicos que permitam que as pessoas possam fazer pequenos ou grandes deslocamentos de bicicleta. Um incentivo à intermodalidade, que isso se dá como? Construindo bicicletários em terminais de ônibus, terminais de metrô, permitindo o uso da bicicleta integrada ao metrô ou ao ônibus, se for o caso. E principalmente campanhas educativas que chamem a atenção do ciclista de como ele tem que se portar no dia a dia, que tem que sinalizar, que tem que ter uma velocidade, que se for subir na calçada, exceto nos casos em que a calçada é compartilhada, ele tem que descer e ir empurrando a bicicleta. E principalmente sensibilizar motoristas de que as pessoas que estão andando de bicicleta, elas fazem parte do trânsito, assim como o carro, como a moto, como o ônibus e o caminhão. Você precisa estar sinalizado, vista uma camisa mais acesa, coloque uma luz na sua bicicleta. Enfim, tem que ter uma educação por parte dessas pessoas, de todo gênero e dos veículos grandes para respeitarem essas pessoas. Eu acho que a educação é o caminho de tudo, inclusive do trânsito. A gente aqui na CTTU está trabalhando realmente a questão da educação no trânsito e está buscando as escolas, está fazendo isso nas escolas, nas crianças, para que a gente
fomente essa questão. E aí, antigamente, a gente só se preocupava em atravesse na faixa, não cruze o sinal quando ele estiver vermelho. Hoje a gente já também implementa essa questão do uso da ciclofaixa. Passa a ser um item também da questão de educação no trânsito, a questão do uso correto das vias. Fora as ciclovias, a campanha educativa seria o ideal. O Detran não ajuda em nada isso, entendeu? Ele não incentiva o motorista a parar na faixa, não faz nenhuma campanha educativa. Não há política de educação, nem para ciclista, nem para carros. Então a gente anda desrespeitando as normas dos dois lados, os carros e as bicicletas, por falta de infraestrutura e de investimento em educação. A gente anda por cima das calçadas, às vezes, porque não tem como andar na pista não. Eu atravessando no sinal daqui do Janga, já fui atropelada, já me feri tudo, o cara ultrapassou no carro, me atropelou. A mulher ia saindo com o carro, aí eu ia passando na frente dela, ela estava olhando para um lado só, eu vinha do outro lado. Aí quando eu estava passando, ela bateu em mim, encostou, a bicicleta ficou em cima do carro dela e as águas quebrou tudinho. E eu caí no meio da pista no chão. Eu fui filmar o trânsito e um carro encostou no guidão da bicicleta e eu caí no meio da rua. Quase o carro passava por cima de mim. Eu tenho alguns locais fixos que eu vou, que é trabalho, faculdade e tal. E nesses locais já são até tão seguros e eu sou tão conhecido lá que às vezes eu deixo até sem tranca mesmo. Levaram a bicicleta nas costas, que não conseguiram tirar o cadeado. Que foi um choque para mim, só faltei morrer, dar um ataque. Porque eu dependo da minha bicicleta para tudo, eu ganho meu pão de cada dia em cima dela, tá entendendo? Eu sem minha bicicleta eu não vivo. Infelizmente aqui em Recife a gente tem pouquíssimo bicicletário ou paraciclo, então o que dificulta um pouco o estacionamento da bicicleta, mas aí a gente usa qualquer poste, qualquer grade que tem. Eu tenho uma tranca boa, eu indico que as pessoas tenham uma tranca boa, consigam amarrar sua bicicleta de uma forma adequada. Eu acho que quem não tem direito também não tem dever. O ciclista não tem direito de nada. Ele não tem direito ao espaço público, ele não tem direito a andar com a calçada, ele não tem direito a prender a bicicleta dele num lugar seguro. As calçadas são dos carros, né? É curioso como as pessoas constroem uma rampa na sua calçada, deixando de dar acesso a um cadeirante, a uma criança, a um bebê, num carrinho, a um idoso, a um portador de deficiência visual, né? Essas pessoas, de maneira geral, elas são extremamente discriminadas. O pedestre é extremamente discriminado numa cidade onde se privilegia o carro. Se as pessoas querem estacionar na rua, elas têm que pagar, que é um espaço público, é um espaço meu. E todos os dias eu tenho que me espremer entre esses carros que estão estacionados e o que está no trânsito que não tem um pingo de paciência. Então, ciclovia neles. Eu sou a favor da ciclofaixa porque a ciclovia ela segrega o ciclista do motorista e isso faz com que o preconceito continue existindo. A gente tem um projeto para 400 km de ciclovias. Hoje nós temos 27 quilômetros aproximadamente e isso deve ser implantado num prazo de 20 anos. A CTU fez uma contagem de veículos não motorizados, de bicicletas, e a gente tem mapeado quais são os principais corredores. E para isso, onde a gente não pôde passar a ciclovia exatamente na via, que é no caso da Avenida Caxangá, que o governo do estado tem o projeto do corredor leste-oeste e não prevê ciclovia, nós colocamos traçados alternativos paralelos. Existe uma perspectiva de realmente instalação de 100 km de ciclovia, né, no Recife, região metropolitana. Está em execução já uma parte das ciclovias e outra parte está em contratação dos projetos básicos e executivos. Algumas ciclovias que já existem vão ser requalificadas, né, alguns trechos vão ser complementados para que essa ciclovia fique contínua ao longo do corredor norte e sul, né, e existe também a previsão da implantação de ciclovias na Agamenon Magalhães, Avenida Caxangá e na continuidade da Avenida Caxangá. O que resolve o problema de trânsito nas cidades é transporte coletivo de massa
e proibição de circulação de carros. Entendeu? Não é a bicicleta não é essa forma que a gente tem que usar como a solução para o engarrafamento que a gente vive na cidade. Todo mundo fala de sustentabilidade, todo mundo tem conceitos de sustentabilidade, mas poucas pessoas praticam sustentabilidade. É a primeira vez que eu pedalo. Se eu me sentir segura hoje, eu vou sempre andar de bicicleta, porque é menos poluição, sempre ajuda o meio ambiente, sabe? Uma forma inconsciente mesmo, ou talvez até agora consciente, porque eu estou falando, de dar minha contribuição, de tornar a cidade, tornar o mundo, tornar meu lugar mais sustentável, menos poluído, mais livre, enfim. Faço parte de um grupo que é um grupo que chama Massa Crítica, Bicicletada Recife, né? Esse grupo ele existe para defender a causa, existe para defender também uma infraestrutura mais cômoda e mais justa para o ciclista, né? E o respeito, e também para promover de maneira geral o uso da bicicleta como meio de transporte e não apenas como lazer. O meu desejo é que eu vá evoluindo, conversando com as pessoas, participando cada vez mais dessas bicicletadas, conhecendo o terreno da cidade e aí sim partir para o desafio de atravessar, de conhecer também outros lugares para poder ter rotas alternativas e mesmo ter uma educação de trânsito, que eu acredito que eu vou precisar, né? Eu vou ter que saber me comportar como veículo. O cicloativismo veio por consequência, né? Eu passei a ver que pessoas de classes sociais menos favorecidas eram discriminadas no trânsito e que o poder público, de maneira geral, não privilegia a bicicleta. Essa reivindicação que a gente está fazendo pelo respeito, por andar mais de bicicleta, não é uma briga entre ciclistas e motoristas, sabe? É só para todo mundo conseguir viver e se transportar em harmonia da maneira que achar melhor. A minha luta, aliás, a nossa luta, é para que a gente tenha uma cidade com um convívio melhor, com pessoas olhando mais para a cidade e sendo mais críticas. Subindo a ponte do Recife Antigo, a gente viu um velhinho que tinha sido atropelado e ninguém tinha ajudado ele. Só que todas as pessoas que passavam, ninguém ajudava, assim, o pessoal que estava no carro, só os ciclistas mesmo, que de fato, por estarem mais próximos. Eu passei a ser mais crítico com a minha cidade a partir do momento que eu comecei a andar de bicicleta, porque eu saí de dentro dessa clausura, eu saí de dentro dessa bolha que é o carro. A gente vê, atualmente, a bicicleta tá na moda, mas eu não sei até quando que isso aí vai ser, entendeu? Se é só uma questão de política ou então de época de campanha. A gente vê na Europa, ou então até nos Estados Unidos, que é um país totalmente carrocrata,